Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, de onde você estiver assistindo a gente. A gente vai dar continuidade à nossa atividade da semana da enfermagem, em comemoração aí aos profissionais de enfermagem, os desafios de reconhecimento do papel desse profissional tão importante. E continuando a nossa atividade, a gente tem hoje aqui com a gente uma das fundadoras do nosso projeto. É isso mesmo aí que você está ouvindo. A Gabriela, e assim como outros que já participaram aqui, foi uma das fundadoras do nosso projeto, Penso, que é o projeto de ensino saúde na universidade, onde a gente consegue fazer esses treinamentos de capacitação e publicar aí via Ciência e Saúde, que é outro projeto nosso também, junto com o Espaço Aberto. Então, Gabriela, fique à vontade, a gente vai falar de um tema muito importante nesse mini curso, espero que vocês aproveitem. Uma coisa, assim, já interrompendo, antes de começar, não esqueçam de assinar a lista de presença, ela vai ficar aqui embaixo nos comentários por 48 horas. A palavra-chave vai ser dita durante a apresentação e não esqueçam de dar atenção para o nome que vocês colocam, que é o que vai sair no certificado, e também deixar aí nos comentários o like e também perguntas para a Gabriela. Agora sim, Gabriela, pode ficar à vontade, seja bem-vindo, prazer te rever aqui no Obrigada. nosso projeto. O prazer é meu. Obrigada pelo convite, de poder estar voltando para o projeto de uma forma diferente agora, né? Então, meu nome é Gabriela, como já te falou. Eu sou residente do programa de enfermagem e controle de infecção hospitalar do Instituto Fernandes Figueira, na Fiocruz. E eu vou falar um pouco para você sobre prevenção de IRAS, né, as infecções relacionadas à assistência em saúde. Trazendo a definição para vocês, a infecção relacionada à assistência em saúde é aquela que é adquirida após a admissão em estabelecimentos de saúde, e aí qualquer estabelecimento de saúde, né, ambulatório, clínica, hospital-dia, por exemplo, para a realização de cirurgias, não só o hospital em si. E ela também se relaciona com a realização de um procedimento, e aí vai desde a inserção de algum dispositivo, por exemplo, um catéter, até a realização de cirurgias, por exemplo. A gente considera a IRA, né, quando não tem evidência de infecção no momento da admissão, e aí vai ser considerada a partir do terceiro dia de internação. E ela, inclusive, pode se manifestar após a alta, como é o caso das infecções de sítio cirúrgico. Após um mês do procedimento, a gente consegue relacionar a infecção ao ato cirúrgico, e dependendo do tipo de cirurgia, no caso das cirurgias com implantação de prótese, né, prótese mamária, prótese de quadril, enfim, a gente consegue, até 3 meses da realização dessa cirurgia, relacionar a infecção com o procedimento. E aí, diferenciando um pouco a definição da infecção relacionada à assistência à saúde com a infecção comunitária, que às vezes gera um pouco de dúvida. A infecção comunitária, ela é aquela que no momento da admissão a gente constata ela, ou ela estava em incubação, desde que ela não seja relacionada com uma internação anterior no mesmo hospital. Então, por exemplo, a pessoa estava internada, recebeu alta, em volta alguns dias depois com um quadro respiratório, está dentro ainda do período de incubação daquela doença. Ela não é uma infecção comunitária, né? Tem pensando principalmente, de repente, num surto de infecção respiratória na instituição, ou a própria infecção de sítio cirúrgico que eu falei, né? A gente consegue relacionar de 1 a 3 meses com o procedimento. As infecções em recém-nascidos de aquisição via transplacentária, como HIV e sífilis, elas também são consideradas infecção comunitária, ou aquelas que se associam com a bolsa rota maior de 24 horas, que aí tem a possibilidade do micro-organismo acender o canal, né, e contaminar o recém-nascido de alguma forma, antes do parto. Uma definição que causa um pouco de dúvida também é a questão da colonização e da infecção, a diferença entre esses dois. Então, a colonização é basicamente a presença de micro-organismos na nossa pele, mucosa, enfim, no nosso organismo, né, sem que eles causem alguma alteração da função dos nossos órgãos, né, sem que eles causem alguma resposta imune inflamatória. A infecção é a multiplicação desses micro-organismos em uma grande quantidade, e aí ele vai provocar alguma alteração no nosso organismo, né, alguma resposta imune. O que a gente tem é que os dois não são sinônimos, mas a colonização ela pode aumentar o risco de infecção.
né? A gente vai ver as topografias infecciosas, né? As formas como pode se dar a infecção, que a colonização ela pode aumentar o risco de infecção. Então, trazendo um pouco da epidemiologia para a gente entender o impacto, né, e como se dá os números, né, de infecção, a gente tem que é um evento adverso mais frequente na assistência em saúde. Em países de alta renda, a cada 100 pacientes que internam, 7 vão adquirir pelo menos uma infecção relacionada à saúde, assistência à saúde. Em países de média ou baixa renda, 15 pacientes vão adquirir infecção relacionada à assistência à saúde, pelo menos uma, né? 15% dos pacientes. Na UTI, muda um pouco o quadro, até 30% dos pacientes internados, eles podem adquirir uma infecção relacionada à assistência em saúde, muito por conta das portas de entrada, né, são pacientes muito invadidos, com vários dispositivos, a imunidade desses pacientes também é uma imunidade mais baixa, né, são pacientes graves, então eles estão mais suscetíveis a desenvolver essas infecções. Em países de média ou baixa renda, essa incidência pode ser 2 a 20 vezes maior ainda. Para ter uma ideia dos números gerais, né, de IRAs durante o ano, né, de ocorrência, como se fosse o CDC, só que da Europa, ele estima que 4,5 milhões de episódios de IRA ocorram anualmente na União Europeia. E aí esses dados são um pouco imprecisos, né, porque depende muito da forma que é coletado, muito da acurácia dos serviços de controle de infecção e de se ter serviços bem estabelecidos, né. Por exemplo, países com baixa e média renda, a gente vê que não são países que têm serviços bem estabelecidos, não tem essa questão da coleta dos dados, então fica um pouco difícil agregar esses dados e ter uma estimativa real do quadro dessas infecções. Então, o que a gente tem são mais dados europeus e dos Estados Unidos. A gente consegue ver também que a mortalidade nos pacientes com sepse se relacionam às IRAs, elas são de aproximadamente 24% de mortes. E no caso de pacientes que têm sepse relacionada a IRAs e que demandam de um cuidado mais intensivo, né, pacientes que acabam por ser tratados em UTI, essa mortalidade ela aumenta para aproximadamente 50%. Então, é uma taxa bem alta. Uma coisa que eu achei importante trazer também é a questão dos micro-organismos multiresistentes. A mortalidade em pacientes com micro-organismos resistentes, ela é 2 a 3 vezes maior do que pacientes infectados com micro-organismos sensíveis. E é uma questão que a gente tem visto muito, a OMS traz como um problema muito grande, né, a resistência aos antimicrobianos. Então, é importante que se faça o uso adequado das precauções, né, precaução de contato, gotícula e aerossol, para que a gente barre a transmissão cruzada desses micro-organismos, né. E a questão do uso racional também dos antimicrobianos, a gente viu muito durante a Covid isso, né, a administração de antimicrobianos, sendo que a pessoa estava só com sintoma gripal ali. Então, é muito importante se atentar a isso, porque é uma coisa muito tratada hoje em dia, né, muito séria, que cada vez menos se tem, né, no caso desses micro-organismos resistentes, antibióticos disponíveis para o tratamento deles. Então, são infecções mais complicadas na questão da disponibilidade terapêutica. O CDC, falando em custo agora, ele estima que os custos médicos que advêm diretamente das IRAs, eles variam de 35 a 45 bilhões de dólares por ano. E aí um estudo brasileiro, ele conseguiu estimar, né, os custos diários de um paciente com infecção relacionada à assistência em saúde, como sendo 55% maior do que um paciente sem infecção. A gente vê que é uma condição que ela demanda bastante, tanto em cuidado, né, quanto em custo direto, de uma tecnologia mais específica que vai ser usada no paciente, custo de antibiótico, enfim. Ela impacta elevando os custos, o aumento do tempo de internação desse paciente também, né, para tratar essa infecção, reflete na morbidade e mortalidade, muitas vezes os pacientes vão a óbito,
e então a gente consegue ver que ela afeta de uma maneira negativa a segurança do paciente e ela reflete a qualidade dos cuidados, né, desses serviços de saúde, uma vez que são infecções que elas advêm da assistência à saúde. E principalmente sabendo, né, que grande parte dessas infecções ela é evitável com a aplicação das medidas de prevenção. Então, ela reflete a qualidade da assistência. E quando não só a instituição, né, entende a importância, a dimensão desse problema, mas os profissionais também, porque não adianta a direção da instituição, por exemplo, saber da importância, né, do problema que é a infecção e quais são as medidas. A gente precisa que os profissionais que estão lá na assistência e prestando os cuidados ao paciente entendam a dimensão do problema e o que pode ser feito para prevenir as IRAs. Então, quando a gente tem essas condições, né, os profissionais conhecem a dimensão do problema e eles aderem às medidas, a gente vê que consegue aí uma redução em algumas infecções, né, de até 70% das infecções. Como o Jorge falou, a palavra-chave, né, para o certificado é infecção. Não esqueçam de preencher quando for entrar no formulário. Então, eu trouxe as principais topografias infecciosas, né, que a gente, enquanto controle de infecção, acaba vigiando, por serem topografias que são de notificação para a Anvisa, inclusive, a questão dos dados que eu falei lá em cima de agregação, e, enfim, para saber, né, ter um conhecimento da dimensão do problema e também traçar medidas preventivas e estratégias. A infecção de corrente sanguínea, pneumonia, infecção de trato urinário e infecção de sítio cirúrgico. Então, falando um pouco especificamente sobre a infecção de corrente sanguínea, ela é quando tem um ou mais micro-organismos na corrente sanguínea e que esse micro-organismo ele não está relacionado a nenhum outro foco de infecção. Né? Não houve translocação desse micro-organismo de algum outro foco para a corrente sanguínea. A corrente sanguínea é o foco primário. E, mais especificamente, a gente trata sobre a infecção de corrente sanguínea associada ao catéter venoso. E aí a gente fala principalmente sobre o catéter central, que é aquele em que a terminação do catéter ela está posicionada próxima ao coração ou a um grande vaso. Então, exemplos, um PIC, falando especificamente sobre neonatologia, por exemplo, o catéter umbilical, um catéter permanente ou catéter de curta duração também, por exemplo, um central ali se coloca só para tratamento, muito comum em UTI, por exemplo, né, não é um paciente que vai precisar de um período maior, tipo um paciente oncológico, que aí já coloca o catéter totalmente implantado, de longa duração. Então, o que seria a infecção de corrente sanguínea associada ao catéter venoso central? É aquele paciente que está em uso do catéter por um período maior do que 2 dias, e na data em que a gente constata que a infecção estava com o dispositivo, né, estava utilizando o dispositivo, ou ele retirou aquele dispositivo no dia anterior. Então, a gente consegue relacionar, né, após um dia de retirada, como sendo uma infecção daquele catéter ainda. Falando especificamente sobre dados da IPCS, o estudo Brazilian Scope, ele trouxe que a IPCS ela tem uma taxa de 40% de mortalidade no Brasil, e ela é a infecção de maior potencial preventivo. Quando eu entrar nas medidas de prevenção, a gente vai ver que muito se relaciona com as boas práticas de manipulação do dispositivo e de inserção. Então, ela tem um grande potencial preventivo. De 65% a 70% dos casos, eles podem ser prevenidos com a adoção de medidas adequadas. Falando um pouco sobre a fisiopatogenia dessa infecção. Nas 2 primeiras semanas, a gente tem a colonização extraluminal, principalmente, aí com as bactérias da pele do paciente, né? Elas podem alcançar a corrente sanguínea através da formação de biofilme na face externa desse dispositivo. Da segunda semana em diante, a colonização, principalmente é pela via intraluminal, né, a partir do aumento da manipulação desse hub do acesso. Também pode se dar pela infusão de soluções contaminadas,
e pela disseminação hematogênica. Essa é menos comum, né? Quando tem alguma infecção de corrente sanguínea, algum micro-organismo ali, né? E ele acaba colonizando a ponta desse catéter e o catéter passa a ser foco dessa infecção, né? Por exemplo, o paciente tá bem e aí começa a fazer sintoma, vai ver o catéter que tá com o biofilme, a pontinha do catéter aqui. Então, aqui, basicamente, como a infecção pode ocorrer? A microbiota da pele, né, do próprio paciente, e aí, por má manipulação, enfim, esse micro-organismo pode acabar por cair na corrente sanguínea. A questão da microbiota muito se relaciona também com a contaminação durante a inserção. Se você não fizer um preparo adequado da pele daquele paciente, você pode acabar inserindo esse micro-organismo na corrente sanguínea. E a microbiota também pode se relacionar aqui com a questão da colonização da conexão. Então, a conexão ela está aqui, né? Está em contato com o paciente, com um leito, com um lençol, enfim, com o ambiente ali que está colonizado. E se não tiver uma boa manipulação dessa conexão, a gente pode acabar jogando micro-organismo para a corrente sanguínea do paciente. As mãos dos profissionais, né? Na manipulação, no preparo de medicamentos, se a mão estiver contaminada, a gente pode acabar levando esse micro-organismo para o paciente, e aí muito se relaciona também com a questão da contaminação do fluido, né, dos medicamentos que a gente está infundindo nesse paciente. Falando um pouco sobre a prevenção agora. É importante a questão do checklist de inserção do catéter. Então, enquanto o catéter está sendo inserido, uma pessoa de fora, né, observando essa inserção e checando, né, de fato o que está sendo feito, se a paramentação está adequada, se o preparo da pele está adequado, e aí caso tenha ocorrido algum erro, a pessoa sinaliza na hora e isso é corrigido, né, para que não tenha nenhum risco ao paciente. Então, é importante que se preencha o checklist e que esse checklist seja preenchido na hora em que o catéter está sendo inserido. Não ter a veia femoral como uma escolha rotineira de sítio. Atentar para as indicações de inserção do catéter central. É um dispositivo invasivo, então, atentar às indicações corretas, para que o paciente não seja exposto a um risco desnecessário. A higienização das mãos é uma medida muito importante, a gente vai ver durante as próximas topografias, é uma medida que perpassa todas as topografias, né? É uma medida muito importante que a gente, enquanto controle de infecção, bate muito em cima, preconiza muito, né, que seja feita. E aí tem a questão da água e do sabão e do álcool. Não tem diferença alguma enquanto eficácia, né? Os dois funcionam igualmente bem. A questão é que a água e sabão, a gente preconiza, quando as mãos estão visivelmente sujas, que a mão seja lavada com água e sabão. Fora isso, pode-se usar o álcool normalmente. Inclusive, ele tem o benefício de conferir uma maior rapidez, né? A técnica é mais rápida, você consegue fazer à beira-leito, por exemplo, eu estou no meio do cuidado, estou, sei lá, examinando o paciente, aí eu preciso mexer no acesso. É só pegar o álcool ali que está no leito do paciente, fazer a higienização das mãos e eu consigo proceder normalmente, né, a avaliação do acesso, enfim, fazer uma medicação, ao invés de eu ter que sair do leito, lavar a mão com água e sabão e voltar. Uma coisa muito importante é que o uso de luvas, ele não substitui a higienização das mãos, né? A luva é para proteger o profissional, principalmente, do contato com secreções, né? Sangue, enfim. E a luva, ela tem microporos, então ela não substitui de forma alguma a higiene das mãos. A gente tem que lavar as mãos, ou utilizar álcool antes e depois do contato com o paciente. Uma coisa que é muito importante também, a questão da higiene das mãos, a utilização de adornos. É importante, tanto enquanto o NR32, que é a legislação que a gente tem, que proíbe o uso do adorno em ambiente hospitalar, e aí pensando em higiene das mãos, principalmente os adornos de mão, né, anel, pulseira, relógio, eles, além de impedir que a técnica seja feita de maneira adequada, efetiva, né, porque você não vai conseguir, nos passos da higiene das mãos, acessar toda
toda a extensão, né, da sua mão, ele também vai abarcar micro-organismos ali que vão se multiplicar, né, e, enfim, você vai acabar contaminando o ambiente, se contaminando e levando micro-organismos para os pacientes, né, se você prestar assistência com os adornos ali. Aí, falando especificamente sobre a inserção, a utilização de uma barreira máxima estéreo para inserir esses catéteres, né, que é a utilização do gorro, óculos, avental, de manga longa estéreo, luva estéreo e máscara. E para o paciente, um campo ampliado, um campo estéreo ampliado, cobrindo da cabeça aos pés, né, e deixando exposto só a área que você vai inserir esse catéter. O preparo da pele do paciente é muito importante, né? Então, o tempo de ação da clorexidina é de 30 segundos, fazendo movimentos de vai e vem, e é importante que a gente deixe a clorexidina secar, né? Secar naturalmente, sozinha, sem abanar, enfim, deixar secar naturalmente. Falando sobre a inserção também, aí a questão do número de tentativas. A gente preconiza um número máximo de 4 tentativas para punção e não pode exceder um número de 2 tentativas por profissional, né? Então, você tentou lá 2 vezes, não conseguiu, chama outro colega para tentar, né, para não expor esse paciente a múltiplas tentativas. E mais especificamente sobre o acesso periférico agora, não é o foco, mas também é uma coisa importante. Quando a gente passa o antisséptico, é importante que a gente não toque depois o sítio de inserção. É muito comum a gente ver isso, sei lá, na emergência ou quando vai coletar sangue, por exemplo. A pessoa faz a antisepsia do sítio e coloca a mão lá enluvada para sentir a veia. Ela acabou de contaminar o que ela limpou ali, né? Então, é importante que caso a gente coloque a mão, né, ali, depois de feita a antisepsia, realize ela novamente. A questão do curativo. São 2 opções de curativo, né? A gase, fita adesiva estéreo, e aí preconiza-se principalmente quando o paciente está sangrando muito. Geralmente, logo que realizou a punção, coloca gás e fita estéreo quando o paciente está sangrando muito. É importante atentar para a questão do estéreo, não é aquele esparadrapo que está lá no setor e fica lá em cima e todo mundo pega. Não pode, você vai estar contaminando aquele ósseo, né, de inserção do acesso. A troca, nesses casos, ela é feita a cada 48 horas, né, porque a gente não consegue ver o ósseo, não consegue ver se tem algum sinal flogístico ali, então é importante que se troque a cada 48 horas. E também pode ser utilizada a cobertura semipermeável estéreo, aquele filme transparente. E nesse caso, a troca é a cada 7 dias. Exceto se a gente avaliar as condições do curativo e ele tiver úmido, tiver sujo, soltando. É importante que a gente troque antes. Por quê? A não troca desse curativo, né, protelar a troca em caso de perda de integridade, se associa a 4 a 12 vezes mais risco de PCS para o paciente. A proteção, né, desse acesso com algum material impermeável durante o banho, para que ele não molhe, é importante. Falando da questão da colonização da conexão aqui, realizar o scrub de hub, ele é muito importante para diminuir a colonização daquela conexão, que é basicamente pegar uma gase estéreo com uma solução antisséptica à base de álcool, geralmente álcool a 70%, e friccionar vigorosamente essa conexão por 15 segundos, antes de fazer qualquer manipulação do acesso, de administrar qualquer medicamento. É importante que avalie o sítio de inserção desse acesso quanto aos sinais flogísticos, a remoção desse catéter, caso não seja mais necessário, né, o paciente terminou a terapia medicamentosa, não vai precisar mais do acesso, não tem por que você manter ele ali, né, retirar caso não precise mais. A troca, né, do sistema de infusão dos conectores, né, da dânula, ela é muito importante, e aí vai depender do tipo de infusão que
que está sendo feita. No caso de infusão contínua, ele tem que ser trocado a cada 96 horas, infusão intermitente a cada 24, e no caso de nutrição parenteral ou hemocomponentes a cada bolsa. E aí, muito importante que se date esse equipo, porque se eu não datar, eu não sei quando que eu tenho que trocar. Né? Mesmo no caso da nutrição parenteral e do hemocomponente, que é a cada bolsa, é importante que se date. A manutenção desses equipos e conexões sem resíduos de sangue, eles podem se tornar um meio ali propício para multiplicação de micro-organismos. Então, para isso, a gente tem o flushing, né, ele deve ser feito com uma seringa de 10 ml, e aí o volume de soro fisiológico a 0,9%, ele vai depender do tipo de acesso. Para acessos periféricos, é 5 ml, acessos centrais, 10 ml. E é importante que a gente faça um flushing pulsátil, que vai gerar um fluxo turbilhonado e vai ter maior eficácia para a remoção de qualquer resíduo que esteja ali no lumen do catéter. É importante que, caso tenha alguma resistência também, não force o flushing, né? Porque, por exemplo, sei lá, tem resíduo sanguíneo ali, formou um coágulo, coagulou aquele sangue. A gente vai estar mandando isso para a corrente sanguínea do paciente, né? Então, caso tenha alguma resistência, importante que não force também o flush. A higiene das mãos, novamente aqui, né, antes e durante o preparo e a administração do medicamento. Então, uma coisa que a gente vê muito durante a prática de controle de infecção, né, na avaliação diária, de quando a gente está nos setores. O profissional ele higieniza a mão para preparar o medicamento, e aí ele está, né, com a luva, paramentado lá, e terminou de preparar. Aí esse profissional toca na superfície com aquela luva, vai checar o medicamento na prescrição e vai para o paciente, né? Afinal, ele estava de luva, higienizou a mão antes do preparo e administra o medicamento. Então, o certo seria retirar essa luva, né? Vai checar o medicamento na prescrição, checa, higieniza a mão e aí administra esse medicamento. Né? Você está tocando no ambiente ali, está trazendo essa microbiota do ambiente para o paciente. Então, é importante que se higienize as mãos, mesmo que você acabou de preparar a medicação, também antes da administração. A manutenção da técnica asséptica para o preparo, né, desse medicamento. Muito importante higienizar os frascos e as soluções que vão ser utilizadas com álcool 70. Em resumo, manter as boas práticas no preparo e na administração de medicamentos. Agora, falando sobre a pneumonia um pouco. Ela é uma infecção pulmonar que ela pode ser identificada pela utilização de diversos critérios clínicos e laboratoriais e de imagem, né? Geralmente é diagnóstico por imagem. E especificamente a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Ela é uma pneumonia, um paciente com uso de ventilação por um período maior do que 2 dias, e que na data em que é constatada a infecção, o paciente estava em uso de ventilação ou foi removido no dia anterior. As taxas de PAV, elas variam de acordo com a população e com os métodos diagnósticos. É uma infecção que ela é difícil de diagnosticar, principalmente falando por critério epidemiológico, né? Que se diferencia o critério clínico, que é o pré-tratamento, e o critério epidemiológico, que é o que a gente notifica os dados, que é um critério que ele não pode ser tão sensível a ponto de abarcar infecções que não são as que a gente quer também, né? Mas ele tem que ser um critério que também não seja tão específico a ponto de deixar algumas pares de fora, né? Então, não é uma infecção de fácil diagnóstico. Principalmente pacientes com comorbidades cardíacas, por exemplo, é uma coisa bem específica, que tem que ter uma série de exames de imagem com alteração, então a taxa varia muito. A incidência da PAV, ela aumenta com a duração da ventilação mecânica. Então, nos 5 primeiros dias de ventilação, há um aumento de 3% por dia.
e para cada dia subsequente há um aumento de 2%. A gente tem que a mortalidade ela é muito variável, mas aproximadamente 33% dos pacientes com PAV, eles morrem em decorrência direta da infecção. A patogênese dessa infecção, ela envolve diversos fatores, então a interação entre o indivíduo e o patógeno, aspectos intrínsecos do hospedeiro, né, como extremo de idade, desnutrição, alguma questão como imunossupressão, por exemplo, diversas variáveis podem facilitar ou não essa dinâmica para a patogênese da PAV. Então, vários mecanismos vão contribuir para a ocorrência dela, né? Por exemplo, tem os aspectos intrínsecos do hospedeiro, que a gente não consegue manipular muito, e os fatores que são considerados modificáveis, que basicamente é o alvo das medidas de prevenção, como fatores que aumentam a colonização da orofaringe, do trato gastrointestinal, por exemplo, o uso de antibiótico, a intubação, a gente vai ver mais à frente, que é um fator que aumenta muito o risco de PAV, de pneumonia, né? PAV, no caso ela advém, é uma pneumonia ligada à ventilação mecânica, né? Internação em UTI também, que é um ambiente que circula muito micro-organismo resistente, então essa questão da colonização também pode ser um fator, a internação em UTI. Outro fator que pode ser modificável, a questão da aspiração, microaspirações, né? E aí, em decorrência de secreção de via aérea superior ou de refluxo do trato gastrointestinal, a gente vai ver, então, por exemplo, a própria intubação também pode ser um fator que se relaciona com a questão de microaspirações, ou questões tipo cirurgia, que vai acabar interferindo nessa questão da cirurgia de cabeça e pescoço, por exemplo, pode acabar interferindo nessa questão. Principalmente a pneumonia associada à ventilação mecânica advém de aspiração, né, microaspirações, que acontecem de secreções das vias aéreas superiores, que acabam por se acumular ali no balonete, ou inoculação exógena de material contaminado, por exemplo, a água, né, que é utilizada para umidificação do circuito, se aquele líquido estiver contaminado, ele pode acabar sendo levado para o trato respiratório do paciente. Que mais? Nebulização com substância contaminada também vai propiciar, né, essa questão da colonização, ou refluxo do trato gastrointestinal, né? Reflui de alguma forma esse conteúdo e a pessoa acaba por aspirar. A ventilação mecânica ela vai constituir um maior risco para a pneumonia, por quê? Com a presença do tubo, tem uma diminuição das defesas do indivíduo, né? Reflexo de tosse, a própria ação do epitélio ciliar, do muco, acaba diminuindo com a questão da intubação, então o paciente fica mais propenso ao acúmulo dessas secreções ali, né, principalmente acima do balonete. Tem um risco elevado também para inoculação com material contaminado, né, como eu disse, a questão do circuito, se tiver um condensado, ou do fluido que é utilizado para umidificar esse circuito, se ele estiver contaminado, ou alguma substância, né, para nebulização, se tiver contaminado, também vai acessar esse trato respiratório mais facilmente. E a presença também, né, no caso, esses pacientes em ventilação mecânica, eles estão na UTI, então é um ambiente, como eu falei, tem a circulação de micro-organismos mais agressivos, resistentes, então esse paciente está mais propício a ser colonizado por esses micro-organismos. Falando um pouco sobre a prevenção da PAV. A gente tem o bundle de prevenção, e aí o que é um bundle? É um pacote de medidas que, aplicadas juntas, elas surtem comprovadamente um efeito para prevenção. Então, no caso da PAV, fazem parte do bundle o decúbito elevado de 30 a 45 graus, e aí é uma medida que é muito simples e fácil de se colocar em prática. Claro que no caso de pacientes que não têm contraindicação clínica para isso, né?
adequação diária do nível de sedação e o teste de respiração espontânea, além do questionamento diário sobre a necessidade do paciente estar sobre a ventilação mecânica, né? Isso faz com que haja uma diminuição do período que esse paciente está em ventilação mecânica e, consequentemente, vai diminuir as taxas de PAV, né? Vai diminuir o risco dele desenvolver uma PAV, já que o período que ele passou em ventilação mecânica foi menor. A aspiração da secreção subglótica, como eu disse aqui, né, a questão da microaspiração desse conteúdo que fica ali acima do balonete, ele pode causar a PAV, então aspirar esse conteúdo é muito importante. A higiene oral também desse paciente que está entubado, ela é extremamente importante de ser feita. E aí a questão da fricção mecânica mesmo, para a remoção de biofilme e diminuir a colonização oral aí, e a questão dessa secreção que vai se acumular, né, não está colonizada com essa microbiota. O uso criterioso de bloqueadores neuromusculares também é importante, muito pela questão dessa adequação do nível de sedação. O paciente bloqueado neuromuscularmente, ele precisa de uma sedação profunda, então avaliar se o paciente realmente precisa, né, de bloqueador neuromuscular, porque aí a sedação vai estar, né, você não vai conseguir fazer aquela adequação, uma dose baixa de sedação, enfim, o tempo de ventilação que esse paciente vai permanecer pode ser maior, né. Preferir a ventilação mecânica não invasiva, em casos que o paciente tem indicação, né, avaliar as contraindicações também, porque nesse caso o paciente vai manter preservado, né, os seus mecanismos naturais de defesa ali do trato respiratório, como o reflexo de tosse, enfim, e a questão do desmame também, no caso da ventilação mecânica não invasiva, avaliar, né, se o paciente não pode entrar em desmame, e aí para diminuir o período que ele passe em ventilação mecânica. Cuidados com o circuito do ventilador, então é importante ver se tem alguma sujidade no circuito, se o circuito está com algum mau funcionamento, e nesse caso trocar, né? Não tem um período específico de troca desse circuito, mas no caso de avaliado sujidade ou mau funcionamento, ele deve ser trocado. Uma coisa também que deve ser avaliada, no caso da ventilação, quando usa umidificador, é o condensado no circuito, né? Posicionar esse circuito de uma forma que não se forme condensados, né? E caso observe que tem condensado ali nesse circuito, mobilizar esse acumulado de uma forma que ele não volte para o tubo, né? E não vá para o trato respiratório do paciente. No caso de sistema de aspiração fechado, esse sistema deve ser trocado a cada 72 horas, ou caso observe sujidade, né, ou o sistema esteja saturado também em mau funcionamento, ele deve ser trocado antes. Evitar a extubação não programada ou a reintubação. A falha de intubação a gente considera quando esse paciente, até 24 horas depois que ele foi extubado, ele precisa ser reintubado, então houve uma falha de extubação. Isso se associa com um risco maior para a PAV, pela questão da possibilidade de microaspiração também. Uma coisa que é muito importante é o monitoramento da pressão de cuff, né? Manter essa pressão do balonete entre 18 e 22 milímetros de mercúrio, porque o cuff muito insuflado, ele pode causar lesão ali naquela mucosa, e se ele não tiver adequadamente insuflado, né, tiver menos do que deveria a pressão, ele propicia que aquela secreção que fica acumulada ali, ela passe pelo cuff e acesse o trato inferior. E aí pode acabar desenvolvendo uma PAV no paciente. Lembrando novamente, a palavra-chave no preenchimento do formulário para o certificado é infecção. Falando sobre a infecção de trato urinário,
ela é a presença de um ou mais micro-organismos identificados na urinocultura, e aí é muito importante que se associe com os sinais ou sintomas, né? Então, só a presença do micro-organismo não nos diz muita coisa. Pode ter sido uma contaminação, é importante que a gente associe com sinais e sintomas também. E aí, especificamente, falando sobre a infecção de trato urinário associado ao catéter vesical de demora, né, quando o paciente está com esse catéter por um período maior do que 2 dias, e na data da infecção ele estava com o catéter ou havia sido removido no dia anterior. E aí se associa especificamente com catéter vesical de demora. Cateterismo intermitente, por exemplo, não entra nessa classificação. Ela é uma ilha com grande potencial de prevenção também, porque, assim como a infecção de corrente sanguínea, a gente vai ver, não tem muito essa questão de fatores intrínsecos do paciente, né, como no caso da PAV. Então, ela é uma ilha de grande potencial preventivo. Sendo responsável por 35% a 45% das infecções relacionadas à assistência em saúde em pacientes adultos. E é importante essa informação aqui, né, a gente refletir sobre isso. Que aproximadamente 16% a 25% dos pacientes internados, eles vão ser submetidos a cateterismo vesical. E aí nem sempre tem uma indicação clínica precisa ou sequer tem indicação clínica. Sendo que o tempo de permanência do catéter vesical de demora, ele é um fator crucial para a colonização e para a infecção. Então, é importante a gente avaliar se de fato tem uma indicação clínica, se essa indicação clínica está precisa para inserir ou não o catéter vesical nesse paciente, né? Não expor ele a um risco desnecessário. Sendo que o crescimento bacteriano ele vai iniciar logo após a instalação desse catéter, em uma proporção de 5% a 10% ao dia. E ao final de 4 semanas, todos os pacientes vão ter esse crescimento bacteriano no CVD. A contaminação, ela pode ser intraluminal, principalmente extraluminal, com a formação de biofilme, né, é a mais comum. Então, aqui, a contaminação extraluminal, ela pode ser tanto na inserção quanto com o tempo de permanência. E a intraluminal, pela abertura do sistema, que deveria ser mantido fechado e estéril, né? Ou a contaminação da bolsa coletora de urina. As medidas de prevenção, como eu disse, atentar para as indicações da inserção desse CVD, se realmente há indicação para inserção, né? Balanço hídrico, caso precise ser feito, um paciente que está com estabilidade hemodinâmica, enfim. A higienização das mãos, antes e após a inserção, para manipulação desse sistema, né, a gente tem que higienizar as mãos. Manter a técnica asséptica na inserção do CVD. A fixação adequada para que para essa sonda não seja tracionada, né. Manter o sistema fechado e estéril, e como a gente viu aqui, pode ser uma forma de contaminação intraluminal, a abertura desse sistema. Manter o fluxo de urina desobstruído. O esvaziamento da bolsa deve ser regular, deve ser coletora, e o nível de urina não pode ultrapassar 2/3 dessa bolsa. A bolsa deve ser mantida abaixo do nível da bexiga, e caso haja necessidade de levantar, né, lembrar sempre de campear o sistema ali, né, para que não haja refluxo dessa urina para o trato urinário do paciente de novo. E remover oportunamente o CVD, né, assim que não seja mais necessário, é importante que a gente remova. Todos os dispositivos, né, como a gente viu, sempre se questionar se tem realmente a necessidade daquele dispositivo, da utilização daquele dispositivo, e caso não haja mais necessidade, retirar assim que possível. Falando um pouco sobre as infecções de sítio cirúrgico agora, elas se relacionam a procedimentos cirúrgicos, né, e aí com ou sem a colocação de prótese, como eu falei lá no começo. E aí, tanto em procedimentos hospitalares como ambulatoriais. Eu trouxe aqui, só para ter uma ideia, das infecções de sítio cirúrgico que são notificáveis, então, cesárea
infecções com implante de prótese, né? Implante de prótese mamária, quadril, enfim, derivações internas neurológicas, né? DVT, são infecções que a gente tem que ficar de olho para notificar para a Anvisa. Uma estimativa de realização de cirurgias de grande porte anualmente entre 187 e 281 milhões de cirurgias, sendo que a infecção de sítio cirúrgico ela é a complicação mais comum desse tipo de procedimento, e ela vai ocorrer em torno de 3 a 20% desses procedimentos, né, tendo um impacto significativo na morbidade e mortalidade do paciente. Então, tendo em mente aqui esse número de 281 milhões de cirurgias de grande porte, pensando que 3 a 20% dos procedimentos eles acabam infectando, é muito importante a gente manter as medidas preventivas de controle dessas infecções. Nos Estados Unidos, a infecção de sítio cirúrgico ela é responsável por aproximadamente 8 mil óbitos por ano, né? É um número bem, bem grande. Eu trouxe a classificação, só para ter uma ideia da infecção de sítio cirúrgico. Então, dependendo do tecido que ela comete, é uma classificação distinta. Então, a incisional superficial, ela vai cometer tecido celular subcutâneo e pele. A incisional profunda, ela comete face e músculo. E abaixo da camada muscular, a gente passa a considerar como uma infecção de sítio cirúrgico de órgão ou espaço. Por exemplo, uma infecção na cavidade peritoneal. E aí, as medidas de prevenção, elas vão se dividir em 3 momentos, né? No pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. As medidas do pré-operatório. É importante que esse paciente ele tome banho na noite anterior ou na manhã da cirurgia. E aí, esse banho vai ser com água e sabão. É muito importante lembrar de higienizar o couro cabeludo desse paciente também. E aí, principalmente se ele for submetido a alguma cirurgia crânioencefálica, é importante que se dê uma atenção especial a essa região. E lembrando, a gente tem que higienizar o couro cabeludo, mas ao mesmo tempo o paciente tem que ir com o cabelo seco para o centro cirúrgico. Então, realizar num tempo oportuno aí, que dê para o tempo do cabelo do paciente secar. No caso de cirurgias de grande porte ou com implantes, também em situações de surto, a gente pode utilizar o banho com clorexidina 2%, e aí esse banho é feito 2 horas antes da cirurgia. Considerações sobre a questão do banho. É importante que a gente se atente para a questão da troca da toalha que esse paciente vai se enxugar, porque não adianta nada a gente falar para o paciente tomar banho para ter a redução, né, dessa microbiota ali e dar a toalha que ele estava se enxugando antes. Então, a troca da toalha, a troca da roupa que o paciente estava utilizando, né, pijama, camisola, e da roupa de cama, né, não adianta nada o paciente ir lá, diminuir a microbiota no banho e utilizar, né, toda a roupa que ele estava usando antes. No caso dos pacientes que têm previsão de intubação, uma atenção especial também na higiene oral, a questão da page aí não tem risco aumentado. Né? A antisepsia cirúrgica das mãos, ela tem o objetivo de diminuir a microbiota transitória das mãos dos profissionais e um pouco da microbiota residente, e também tem a questão do efeito residual, né, das substâncias utilizadas. Então, são 2 opções de substâncias que podem ser utilizadas, né, nesse procedimento, que é a escova de clorexidina 2%. Tem o PVPI também, mas não é tão usado assim. Ou o álcool PVA. E aí, qual vai ser a diferença? O álcool, ele tem menos gasto de insumo. A gente tem só que lavar a mão na técnica simples antes e utilizar o álcool. E ele é mais rápido também. A duração da técnica é mais ou menos em torno de 60 segundos. Quanto que o uso da escovinha de clorexidina, a gente usa escovinha, tem gasto de água, compressa estéreo, enfim, tem todo um insumo aí que é gasto. E o tempo também é aumentado, né, de 3 a 5 minutos para a primeira escovação, primeiro procedimento do dia. Então, pesar o que o profissional prefere. É muito importante a remoção dos adornos, novamente,
A gente vê direto relato, né, de cirurgião operando com uma aliança, com relógio, instrumentador também com algum adorno. Então, é muito importante relembrar de remover esses adornos. A tricotomia, ela deve ser realizada quando necessário, assim que o mais próximo possível da cirurgia, só que ela não pode ser realizada dentro da sala de operação. Você pode dispersar ali, né, pelos que podem acabar contaminando o sítio cirúrgico depois. E não pode ser utilizado lâmina, né? O ideal é que se utilize um tricotomizador elétrico para realizar essa tricotomia. É importante atentar para a profilaxia antimicrobiana também. Ela deve ser feita de 1 hora até 0 minutos antes da incisão cirúrgica. Em cirurgias com duração maior do que 4 horas, ela deve ser repetida, né? Que a gente chama de repique. Durante o intraoperatório, então, é muito importante atentar para a circulação de pessoal na sala cirúrgica, não ficar abrindo e fechando a porta depois que a cirurgia começou, né, desnecessariamente, manter as pessoas que são necessárias só na sala cirúrgica. A gente sabe que questão de hospital-escola, por exemplo, tem residente, tem estudante em estágio, em internato, mas tentar medir essa quantidade de pessoas, né, pesar, não deixar todo mundo também ali em cima do campo, né? É importante que seja identificado isso. O controle metabólico do paciente deve ser feito, então manter a glicemia menor do que 180 miligramas por decilitro e a temperatura maior do que 35 graus e meio, mantendo a temperatura, né? E esse controle metabólico, na verdade, ele deve ser feito durante todo o transoperatório, no pré, no intra e no pós. São fatores que vão influenciar aí na resposta do paciente para a cicatrização, né, enfim, e impactam também na questão da infecção. Preparo da pele desse paciente, então, precisa de dermação do membro ou do local, né, próximo à incisão, com clorexidina a 2%, a clorexidina biogermante, e logo após aplicar a solução alcoólica, né, de PVP e a clorexidina 0,5%. A paramentação também, muito importante, a paramentação adequada, então, feita a antisepsia cirúrgica das mãos, a utilização de avental e luva estéreo, touca, óculos e máscara. Lembrando que todo mundo que está dentro da sala de operação deve utilizar máscara. Isso mesmo que o paciente esteja lá com o campo já, né, com um sítio aberto ou não. Isso principalmente pensando quando a sala está sendo preparada, se o material já tiver sido aberto, né, para que não haja nenhuma contaminação ali com gotícula, enfim, aerosol, qualquer coisa que o profissional sem máscara possa estar dispersando ali pelo ambiente. No pós-operatório, é importante avaliar o curativo, né, em cicatrizes de primeira intenção, feridas operatórias para fechamento de primeira intenção. O curativo estéreo ele deve ser mantido por 24 a 48 horas, e aí, a não ser que haja uma drenagem excessiva da ferida, né, e aí a gente troca, ou, no caso, a mesma questão do acesso venoso. Se o curativo está úmido, se está soltando, né, a gente já trocado também. Esse primeiro curativo, ele é feito pela equipe especializada, né, ele é feito dentro do centro cirúrgico. É muito importante que não utilize álcool, né, não deve ser utilizado álcool para a realização de curativo. A gente vê, às vezes, no cirurgião, acaba utilizando, não é recomendado. A remoção desse curativo deve ser feita com luvas. O curativo deve ser feito, novamente, com soro a 0,9%. E o local dessa incisão ele tem que ser avaliado. Se não apresentar mais exudato, essa incisão ela pode ficar exposta até a remoção da sutura. E aí, como medidas gerais, né, de prevenção, cuidado com o ambiente, com a estrutura como um todo. Entre as cirurgias, a limpeza e desinfecção feita é a concorrente, então a gente foca principalmente nas superfícies mais tocadas, né, as superfícies de alto toque, e nos equipamentos. Então, o foco, o carrinho de anestesia, a bomba, a maca,
né, essas superfícies. E a limpeza terminal ela é feita na última cirurgia do dia, né, limpeza de chão, de parede, enfim. E não tem nenhuma técnica diferente, né, que precise ser utilizada no caso de cirurgias contaminadas, infectadas. É só fazer a limpeza normalmente da sala. A ventilação na sala cirúrgica deve ser mantida com pressão positiva em relação ao corredor, e é importante se atentar para o reprocessamento de todo o material cirúrgico, né? Então, desde o preparo desse material para ser mandado para a CME, até quando você está ali para abrir o material, né? Avaliar a validade do material, se ele está dentro da validade ou não. Avaliar os integradores, se eles estão, né, se eles viraram, se passaram, né, com o processo mesmo, a fitinha, com o integrador que vem dentro do material também poluado, avaliar tudo isso, para garantir que o material, de fato, foi processado e está em condições de uso. Então, fazendo uma revisão, basicamente, do que foi falado, a gente tem as infecções relacionadas à assistência em saúde como um evento adverso, principal evento adverso, né, que causa muito impacto na assistência, né, de custo, aumento de internação, morbidade e mortalidade. Só que, ao mesmo tempo, ele tem um grande potencial preventivo. E aí, a importância da higienização das mãos, as boas práticas de inserção dos dispositivos e de manipulação desses dispositivos. Falando especificamente sobre a higiene das mãos, ela é a ação que é mais importante para a prevenção e controle das IRAs, isoladamente, né? É uma ação barata, fácil de realizar e que traz um grande impacto para a prevenção dessas infecções. Essas são as referências que eu utilizei na aula. Obrigada, esse é o meu contato, caso tenha alguma dúvida. Muito obrigado, Gabriela. Põe lá no primeiro slide, por favor, que aí eu já vou fazer, já tiro tudo. Mas fazer assim um agradecimento, eu acho que esse mini curso foi espetacular, tipo, detalhes assim, quem puder depois reassista e anote as coisas aí, porque cada detalhe do que ela falou, assim, praticamente é uma pós-graduação, é um resumo de toda uma pós. Parabéns, Gabriela, muito orgulhoso de ver você assim, já voando aí cada vez mais, e escolheu a área que queria e veio trazer esse conteúdo para a gente. Não se esqueçam aí de assinar a lista de presença, vai ficar 48 horas. Deixa as dúvidas para a Gabriela, ela colocou aí o e-mail dela. Se vocês quiserem deixar também dúvidas, e pelo menos aí o estado de onde você está assistindo a gente, a cidade e o estado. Então, muito agradecido, e a gente se encontra aí por outras atividades da semana em homenagem à enfermagem brasileira. Muito obrigado, Gabriela, a gente se vê por aí, na escola de enfermagem, ou no hospital, ou pela rua, e também no nosso evento, tá? Um grande abraço. Obrigada, gente.